Fala aí, palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do MJ Alviverde. E o jogo terminou lá no Morumbi, uma vitória absurda, colossal, histórica do Palmeiras em cima do São Paulo por 3-2. O Palmeiras conquistou uma virada impressionante lá no Morumbi hoje. Um jogo que o Palmeiras começou muito mal, um jogo ali que eu achei que o Palmeiras não ia conseguir mais nada, que ia acabar realmente perdendo o jogo, entendeu? Um primeiro tempo ruim do Palmeiras e um segundo tempo impressionante, realmente uma vitória histórica, uma vitória realmente para a gente lembrar daqui muito tempo, principalmente se o Palmeiras chegar ao título brasileiro no final da temporada. Uma vitória impressionante no Clássico, afunda realmente o São Paulo. Provavelmente vai colocar o São Paulo talvez numa crise por um tempo. Cara, o Palmeiras hoje fez história dentro do Morumbi. Foi um jogo histórico do Palmeiras, uma vitória histórica de virada. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Se você está chegando, seja bem-vindo. Eu sou o MJ, aqui no MJ Alviverde. Se não é inscrito, faz aquela inscrição, deixa o like, comenta no vídeo. Seu engajamento aqui me ajuda bastante, beleza? A fazer o canal continuar crescendo. Gente, o jogo de hoje foi uma coisa histórica. O Palmeiras, ele foi a campo aí, né, nessa escalação repetida, igual foi o jogo contra o Vasco, né, o Veiga ali jogando e tudo mais, e sinceramente eu não me convenço muito com esse negócio de voltar a escalar o Veiga. Eu acho que o Veiga não joga nada há muito tempo, entendeu? E se confirmou isso no jogo de hoje, né? O Veiga realmente fez um jogo muito ruim. O time fica muito mal no meio de campo, muito sem criatividade, muito travado. O Veiga hoje é um jogador que ele é um a menos em campo, né? E o Palmeiras, ele acabou não fazendo um bom primeiro tempo. Na realidade, até os primeiros 10 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras sufocou o São Paulo. O Palmeiras começou muito bem, o São Paulo não conseguiu fazer nada. Mas simplesmente em uma jogada ali, de uma bola enfiada para o Luciano, o Palmeiras, ele acabou tomando gol. Agora, gente, vamos falar real. Olha, não dá mais para o Everton, cara. Eu não sei o que vocês acham aí. Eu já venho falando há um tempo aqui no canal que eu não tenho mais paciência para o Everton. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que era melhor colocar o Lomba ou Caramba! Esqueci, gente, o nome do goleiro aí que o Palmeiras contratou agora. Caramba, perdi o nome do cara aqui. Esqueci. Enfim, completamente esqueci. O jogador o goleiro que foi contratado, que jogou no Corinthians lá, que a gente fica tão eufórico com o resultado, esquece até o nome dos caras. Esqueci completamente. Ou coloca esse cara, ou coloca o Lomba. Porque, cara, não dá mais para o Everton. Gente, não dá mais para o Everton. Sendo bem sincero, eu sinceramente vou falar para vocês, eu tenho medo do que o Everton pode fazer numa final de Libertadores, cara. Eu tenho medo porque o Everton, ele, ao meu ver, já falhou na final da Libertadores de 2021. Aquele gol que ele toma do Gabigol não teve sentido, ele tomar aquele gol, a bola foi completamente do lado dele. E, cara, o que o Everton fez hoje, pra mim, não tem cabimento. Eu não consegui entender o que ele fez. Eu não consegui entender. Ele me deu ódio hoje, o que eu vi o Everton fazendo. O Luciano recebeu a bola e o Everton, ele saiu mal do gol. Ele sai com o tempo de bola errado. E o Everton, ele faz isso o tempo todo. Vocês lembram no ano passado, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, lá que o Everton, ele sai completamente errado do gol, gente. Completamente errado do gol. E ele perde o tempo de bola e o Yuri Alberto passa por ele e faz o gol. No segundo gol do Corinthians. No ano passado também, ele também falhou contra o Corinthians naquele empate. O Palmeiras fez 2-0 e tomou um empate. Ele foi na bola, na falta do Garro, ele tirou o braço. Então, gente, é impressionante como o Everton, ele vem falhando nos jogos decisivos. É porque hoje, vou falar pra vocês, o Palmeiras ganhou, então a gente não vai lembrar talvez tanto disso, porque o Palmeiras ganhou, entendeu? Então quando o time ganha, a gente não lembra mais. Só que, se o Palmeiras hoje tivesse perdido, a gente estaria aqui escorraçando o Everton. Então a gente tem que falar, porque ainda tem muitos jogos decisivos pelo campeonato, tem jogo contra o Flamengo, tem jogo contra o Cruzeiro, tem os jogos da Libertadores, semifinal e uma possível final. Então, cara, vou falar pra vocês, não tá dando o Everton. Eu já não tenho mais paciência pra ver o Everton falhando em jogos decisivos, falhando em clássico. Ele falhou no Mundial esse ano. Vocês lembram que o Palmeiras foi eliminado com o gol que ele tomou, que ele frangou, né? Então, assim, não tá dando, cara. Não tá dando.
Eu acho que o Palmeiras tem goleiro pra substituir. É que eu infelizmente esqueci, não sei porquê, me deu um branco aqui com o goleiro que foi contratado, esqueci o nome do cara. Entendeu? Vocês, óbvio que vocês vão lembrar aí nos comentários, eu acabei esquecendo. Mas, meu, coloca esse cara no lugar, ele entrou pra isso, é um goleiro jovem. Mas eu sei que o Abel não vai fazer isso, né? O Abel já foi tão difícil pro Abel tirar o Veiga, e ainda assim ele continua insistindo no Veiga, ele continua querendo pôr o Veiga de novo. Vocês acham que ele vai tirar o Everton? Ele não vai tirar. Entendeu? A gente vai ter que torcer pra esse cara não falhar nos jogos decisivos. E aí o Everton, ele fez essa coisa bizonha, que ele sai errado do gol, né? O cara sai ali com o tempo de bola completamente errado, entendeu? Mas também não foi só erro dele, foi um erro de marcação, tava aberto a marcação ali, né? E assim, o Palmeiras toma um gol ali onde o São Paulo não estava fazendo nada no jogo, essa que é a real, né? Vocês podem ver como o São Paulo, ele estava fazendo um jogo ruim, na realidade, não tinha feito absolutamente nada, o Palmeiras tinha mais posse, mais proposta de jogo, e cara, depois que o Palmeiras toma esse gol, aí o jogo piorou pro Palmeiras, o Palmeiras deu uma piorada, o jogo dá uma equilibrada, entendeu? Fica um jogo mais equilibrado, o Palmeiras começa a ter dificuldade no meio campo, e um pouco depois toma o segundo gol, né? Uma jogada ali que aparentemente teve uma falta, uma possível falta, alguma coisa do tipo, mas os caras do São Paulo cruzam a bola para a área, ali dentro, e fazem o segundo gol ali. Então assim, nessa hora, eu sinceramente falei, cara, acabou. E na minha cabeça veio o seguinte, o Palmeiras jogando no Morumbi é isso, o Palmeiras... Aí você já começa a lembrar, né, que o Palmeiras sempre tem dificuldade no Morumbi, historicamente o Palmeiras tem dificuldade de jogar lá. Só que isso vem mudando ao longo do tempo, né? Se a gente for pegar nos últimos anos, o Palmeiras não vem perdendo tanto mais no Morumbi, inclusive ele costuma ganhar muitos jogos no Morumbi. Nessa era do Abel Ferreira. Então a gente tem que dar o mérito a isso, né? A gente tem que dar o mérito que isso já vem acontecendo frequentemente. O Palmeiras venceu no Morumbi em 2022, venceu no Morumbi em 2023 e venceu agora esse ano, em 2025. No ano passado empatou os 2 jogos. Então o Palmeiras, a última vez que ele perdeu no Morumbi foi lá em 23 na Copa do Brasil, né? Então o Palmeiras não perde tanto. O São Paulo, hoje, ele realmente costuma perder pro Palmeiras no Morumbi. E eu, cara, eu que vou falar pra vocês que vivi ali os anos 2000, essa época que o Palmeiras só apanhava do São Paulo, isso é incrível, é sensacional. A gente vê como as coisas mudaram e hoje o Palmeiras vai no Morumbi e vence os jogos, né? E nos últimos anos, vocês podem ver como é a segunda vez que o Palmeiras tem uma vitória avassaladora de virada lá. A outra aconteceu lá, aquele 2-1, lá em 2022 também, onde o Palmeiras virou 2-1, era o São Paulo do Rogério Ceni, que era o treinador, né? E agora o Crespo 3-2, né? E cara, o Palmeiras fez esse 2-0, quer dizer, tomou esse 2-0, e o Palmeiras estava mal no jogo, estava um primeiro tempo ruim. Na realidade, eu vou falar pra vocês, um primeiro tempo com umas jogadas horrorosas, assim. O Gustavo Gomes errando uns passes bizarros, chutando grama, entendeu? Os caras estavam de sacanagem completamente no primeiro tempo. Eu achava sinceramente que esse jogo não ia dar em nada. Os caras estavam completamente de sacanagem, ao meu ver, e uma coisa assim, bizarra mesmo. O Felipe Anderson, acho que o Felipe Anderson fez um jogo também muito fraco. Eu acho que não foi um jogo bom do Felipe Anderson. Ele errou muita coisa também. E aí, porra, o primeiro tempo acaba, né? E você não fica, não sei você palmeirense que tá me assistindo, mas você não fica muito confiante não. Só que no segundo tempo o Abel teve coragem, né? O Abel teve coragem, ele mexeu no time, ele tira a Veiga, né? Se eu não me engano, tirou o Aníbal também, né? Não sei se foi o Aníbal. Ele mexeu no time, entra Maurício, né? Entra o Alan, aí o negócio começa a mudar. As alterações realmente melhoraram muito o time do Palmeiras e fica provado, né? Como a gente tá falando aqui, que não dá pro Veiga, cara, não dá. Agora que o Evangelista se lesionou, tem que ser o Maurício. Não tem condições pro Veiga, já está mais do que provado. Todas as vezes que o Veiga jogou esse ano, o Palmeiras foi mal. O Veiga perdeu pênalti decisivo em final. O Veiga foi muito mal na Copa do Mundo de Clubes. Não dá, não tem a mínima condição. E o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo. O Palmeiras começa a melhorar, começa a brigar, começa a atacar o São Paulo, dá uma recuada, né? O que é natural porque já tava com 2-0. Acho que o time do São Paulo quis só administrar, mas cara, não dá. O time hoje do Palmeiras, tecnicamente, é muito superior a São Paulo. Isso que o São Paulo fez não foi inteligente. Você recuar pra ficar ali esperando o Palmeiras, você vai sofrer. E foi o que aconteceu, porque o time do Palmeiras hoje tem muito mais qualidade técnica, né? Então o São Paulo
fez essa estratégia, não funcionou. Já acontece no primeiro gol do Palmeiras com o Vitor Roque, um cruzamento muito bom do Maurício ali, e o Vitor Roque, que tá numa fase absurda, faz o primeiro gol do Palmeiras de cabeça, ótima cabeçada, e vocês podem ver que o Vitor Roque nem é um cara alto, né, e fez um gol de cabeça. E depois o golaço do Flaco, né? Dos gols do Palmeiras, o mais bonito do Flaco. O Flaco tá uma coisa... Eu já falei aqui no canal, vou falar de novo. O Flaco, ele tá numa fase impressionante. Eu não me lembro, sendo bem sincero com vocês, eu não me lembro de um jogador jogando tanta bola como centroavante, um cara jogando tanto futebol como centroavante na última década, assim, do Palmeiras. Porque é só a gente lembrar quais foram os últimos atacantes ou centroavantes que a gente teve. Rony, Breno Lopes, o Borja, um pouco mais atrás, né? O William Bigode, que jogaram nessa função como falso 9 ou como 9 de origem, ou se a gente voltar ao Gabriel Jesus. Gente, eu vou falar real pra vocês, até o próprio Barcos, que teve uma passagem boa no Palmeiras, o Flaco tá jogando mais que o Barcos, cara. O Flaco tá jogando mais que o Barcos, pelo menos ao meu ver, entendeu? Então assim, eu não me lembro de uma fase dessa de jogador. Talvez o Alex Mineiro jogou esse nível, talvez o Alex Mineiro jogou nesse nível naquele Paulista de 2008, porque olha, se a gente for pegar todos os caras que jogaram nessa função, eu não lembro de um cara que tá fazendo tanto gol, porque, gente, o Flaco, ele joga como meia e como centroavante, ele arma o jogo, ele dá assistência, é uma coisa impressionante, ele faz gol de cabeça, ele dá passe, ele faz gol de fora da área, é uma coisa impressionante, gente. Entendeu? O Flaco, ele fez um gol absurdo, um golaço de fora da área, e aí, olha, sinceramente, eu vou falar pra vocês, quando o Flaco fez aquele gol, eu falei, o Palmeiras vai virar o jogo. Porque é o roteiro, cara, isso é o roteiro do futebol. Você olha aquilo, você fala, o Palmeiras vai virar o jogo. Tá na cara que o Palmeiras vai virar o jogo. Entendeu? E foi o que aconteceu. Um pouco depois, né, o Palmeiras teve uma zona, uma treta ali, né, com o Vitor Roque tomou um amarelo, já não enfrenta agora o Juventude, mas, gente, vamos falar real, é o Juventude dentro de casa, né, o Palmeiras, mesmo com desfalques por conta das convocações, ou o Vitor Roque e tudo mais, parece que o Gomes também não vai jogar, né, gente, não interessa, é o Juventude afundado na zona de rebaixamento em casa, mesmo o time reserva do Palmeiras tem que vencer esse jogo, né. Então, o Sosa faz um gol de cabeça ali também no outro cruzamento e o Palmeiras faz um 3-2 ali, acho que 43 do segundo tempo, e aí é pra matar. E, na realidade, eu vou falar pra vocês, quando fez o 2-2, eu já falei, o Palmeiras vai virar. Eu olhei aquilo e falei, tá na cara, é o roteiro, é igual aquele jogo de 2022 do Brasileirão. O Palmeiras vai virar e dito e feito. Dito e feito, o Palmeiras virou o jogo, um jogo assim, olha, para pôr uma crise pesada no São Paulo mesmo, a torcida já acabou o jogo vaiando, protestando, né? Então assim, eu acho maravilhoso, é isso pra mim que o Palmeiras tem que fazer com o rival. O Palmeiras brigando pelo Campeonato Brasileiro e o São Paulo numa crise absurda, você tem que afundar o rival. Se fosse o Palmeiras naquele lugar, todo mundo ia querer afundar o Palmeiras, então tem que fazer isso. Falei no outro vídeo, tem que afundar o rival mesmo. Tem que afundar o rival mesmo, entendeu? Então assim, 3-2, uma virada impressionante do Palmeiras, né? Gols do Flaco, do Vitor Roque e do Sosa. E, gente, agora, absurdo. Isso dá uma moral, né? Isso dá uma confiança pros caras absurda. Pros próximos jogos, pra Libertadores, pro jogo com o Flamengo que tá chegando. Isso dá uma confiança absurda. Absurda, entendeu? Põe uma crise provavelmente absurda no São Paulo, né? E agora, eu não posso deixar de falar também uma coisa que tá pipocando um pouco aí, que é a questão da arbitragem do jogo de hoje, né? Eu sempre falo que eu não costumo falar de arbitragem aqui no canal, porque eu acho um assunto muito chato, essa questão de arbitragem, porque eu sempre falei aqui, a arbitragem no Brasil, ela é ruim pra todo mundo. Não existe esse negócio de piques de Leila, não existe esse negócio de que roubam pra Flamengo, que roubam pra Palmeiras, porque eu vejo muita gente falando isso, porque o São Paulo não tem poder de bastidor. Gente, isso não tem nada a ver. O que acontece é que a arbitragem ela é ruim no Brasil pra todo mundo. Vai ter jogo que o Palmeiras é prejudicado, que o Palmeiras é beneficiado, que o São Paulo é prejudicado, que o São Paulo é beneficiado, entendeu? Ou vocês esqueceram daquele jogo lá contra o Sport? Vocês esqueceram daquele jogo contra o Sport e que deram aquele pênalti absurdo do Luciano lá no primeiro turno? Ninguém lembra mais, né? Entendeu? E se a gente for analisar rodada por rodada do Brasileirão,
os erros, eles acontecem para todo mundo. Então, sempre que existe um erro, alguém vai ser beneficiado, alguém vai ser prejudicado. Não é que existe uma conspiração por trás, é porque a arbitragem no Brasil é ruim, o VAR é ruim. Muitas vezes o Palmeiras foi prejudicado contra o próprio São Paulo. Ou vocês esqueceram da Copa do Brasil de 2022. O Palmeiras mesmo já foi muito prejudicado. E às vezes é beneficiado. A arbitragem é ruim. Então essa questão do pênalti ali que estão falando do Alan, né? O Alan escorregou, né? O Alan escorregou ali. Eu, sinceramente, eu não sou um especialista em arbitragem, sendo bem sincero. Eu não sei se ali o fato de ele ter escorregado e não ter sido com intenção caracterizaria um pênalti mesmo assim, ou se mesmo sem intenção ou com intenção teria que ser marcado pênalti, eu não sei. Eu só sei que aparentemente o Alan, ele escorrega, né? É uma coisa sem intenção, né? Não é uma coisa que ele dá um carrinho intencional, né? E se eu não me engano, a bola não estava em disputa, né? Porque a bola já tinha passado, se eu não me engano, né? Então, não era... O jogador do São Paulo não estava com a bola no pé, né? Então, a bola não estava em disputa, ele escorrega. Eu não sei, sinceramente, se isso é caracterizado pênalti ou não, mas como eu tô falando... Tiveram outros casos que a galera tá falando, né? Questão de que era para ter expulsado o Andréas por conta de uma falta. Mas também, aparentemente, apareceu que foi uma falta no segundo gol do São Paulo. Na origem também, né? Então, gente, a arbitragem é ruim para todo mundo. Eu não perco muito tempo aqui no canal falando de arbitragem. Mesmo quando o Palmeiras, ao meu ver, é prejudicado por arbitragem, eu não fico falando disso aqui. Porque eu acho muito chato, eu acho que isso não adianta nada. A arbitragem é ruim para todo mundo e no Brasil. E é isso, ela erra para todo mundo. Beleza? Então aqui eu prefiro falar do jogo, do desempenho, e é isso. E agora, dando o prêmio Ademir da Guia hoje, melhor do jogo, eu vou fazer uma coisa, olha, que eu nunca imaginei que eu faria nesse ano, nessa temporada. Eu vou dar para o Abel Ferreira o prêmio Ademir da Guia do jogo de hoje, porque ele teve papel crucial hoje, ao meu ver, na vitória. Hoje ele acertou nas alterações dele, ele melhorou o time nas alterações dele, o time melhorou muito, e eu acho que a maneira que ele mexeu no time pro segundo tempo é o que fez o Palmeiras vencer o jogo. Então eu acho que muitas vezes ele erra, mas hoje também a vitória tá na conta dele, foi um trabalho correto que ele fez hoje, ele melhorou o time. Então para mim, o prêmio Ademir da Guia hoje pro Abel Ferreira de melhor do Palmeiras hoje. E gente... Jogaço, olha, eu vou falar pra vocês, vocês podem ter certeza que essa é uma daquelas vitórias que daqui muito tempo a gente vai se lembrar, daqui muito tempo ainda a gente vai se lembrar, porque é um clássico, é contra um rival dentro da casa dele, fazendo um 3-2, virando um placar, né, virando um jogo que estava praticamente perdido. E é uma vitória que coloca a gente na liderança e afunda o rival, né? Que já tá numa crise. Então é uma coisa, se vocês olharem o contexto, né? O panorama dos dois clubes e o contexto do jogo, foi realmente uma vitória com M maiúsculo, uma vitória absurda do Palmeiras realmente no jogo de hoje. É pra gente comemorar muito aí. Porra, comemorar pela próxima semana toda aí que vai começar, beleza? E é isso, gente. Jogaço, acho que não tem mais muito o que falar, beleza? Obrigado por você que chegou até aqui no vídeo, obrigado pela sua audiência, obrigado por você que assiste os vídeos até o final, né? Porque não é todo mundo que assiste, beleza? Até o próximo vídeo pra você, palmeirense, boa semana pra você, torcida alviverde, e avante palestra!